O que você já ouviu falar sobre Jesus? E o que você sabe sobre ele? Esse é o canal Saída 27 e essa palavra é para você. Meus irmãos, hoje a pergunta é: quem foi Jesus? O que a gente sabe sobre Jesus? E o que as pessoas falam de Jesus para nós? É muito importante a gente se questionar hoje em dia qual que é o real motivo da nossa fé. E qual que é o objetivo da mensagem do Evangelho. A gente vê que muitas e muitas igrejas pregam um Jesus ganancioso, um Jesus que só quer dinheiro. Tem gente que prega Jesus como um Jesus exorcista, que expulsa todo tipo de demônio. Tem gente que fala que Jesus é um Jesus preconceituoso, um Jesus mau, que aponta o dedo. Essa ideia errada da verdadeira mensagem do Evangelho e do verdadeiro propósito da vinda do Senhor Jesus aqui na Terra é uma grande questão hoje em dia por causa das informações que a gente vê das pessoas que vêm até nós, como das fontes de onde a gente pesquisa essas informações. Estou falando, claro, da internet e de todos os memes que a gente vê sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a palavra. No princípio do ministério de Jesus, ele já questionava os seus discípulos com relação ao que as pessoas falavam sobre ele. A gente vê aqui em Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o versículo 16, que é o que me provoca hoje nessa mensagem, está dizendo assim, o título é a Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Eu vou dar uma pequena pausa, porque nesse momento, quando ele pergunta para os seus discípulos o que estão dizendo sobre ele, uns dizem que ele era Elias, o profeta que foi arrebatado em carro de fogo e levado para o céu. Outros diziam que ele era João Batista, como se aquele que viria antes do Messias, sendo que a Bíblia já mostra que João Batista já estava preparando o caminho do Senhor. Uma observação que na época de Jesus haviam muitos profetas. O fato do Senhor Jesus não ter sido aceito como o Messias é porque antes dele, historicamente, já haviam outros Messias ali. Isso tudo gerou uma grande confusão no meio dos judeus ali em Jerusalém. Então, por isso que o Senhor questiona: o que os homens falam sobre mim? Se você sendo discípulo do Senhor agora, o que você diria ao Senhor? O que falam de Jesus para você? Será que falaram para você que Jesus é um juiz impiedoso que vai te condenar para o inferno se você não aceitar, não seguir as regras dele? Toda essa massa de informação que as pessoas trazem hoje em dia com relação a Jesus faz com que o verdadeiro propósito de Jesus aqui na Terra seja completamente apagado. Eu digo para você, a palavra, ela é poderosa para expulsar demônios, ela é poderosa para curar as feridas da alma, para curar as feridas do espírito e também para curar o corpo humano. Ela é poderosa sim para prosperar a sua vida, para não deixar faltar nada na sua casa, nem para você, nem para sua família. A palavra ela é poderosa para fazer isso. Mas o verdadeiro significado de Jesus Cristo aqui na terra está escrito aqui na hora que o Senhor pergunta para eles no versículo 15: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus por isso. Senhor Jesus é o Cristo, o ungido. Essa palavra Cristo, apesar da gente meio que confundir um pouco com Cristo, ou crucificado, né? Ou cruz. Cristo significa o ungido, aquele escolhido por Deus para libertar o mundo, perdoar os pecados daqueles que confessam a Ele e aí querem se achegar a Deus. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: disseste bem, é isso mesmo, tá certo, é por aí. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele é a palavra de Deus
feita em carne. João 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Eu queria deixar essa mensagem para você hoje e dizer para você que o Senhor Jesus, Ele é a luz que vai iluminar a sua vida. Nós todos vivíamos em trevas e as trevas estavam dominando o nosso entendimento, dominando a nossa visão, a nossa audição. Muitas vezes, por algum motivo, essa palavra chegou até você de uma maneira equivocada e você não compreendeu o verdadeiro sentido desse homem, Jesus, que veio aqui na terra para nos salvar e nos perdoar. Primeiro, e o grande intuito de Deus ao mandar o seu Filho aqui na terra foi para redimir a humanidade do pecado e libertar a humanidade da opressão da lei. Para você ter uma ideia, antes da vinda do Senhor Jesus, só existia um povo escolhido por Deus. E esse povo eram os judeus, que viviam sobre a opressão da lei de Moisés. Essa lei, aí onde se juntava uma série de exigências, uma série de regras para poder servir a Deus e se achegar a Ele, essa era a lei que oprimia os povos naquela época. Então não havia condições, não havia meios da humanidade se achegar a Deus, já que o povo escolhido era um só. Quando a palavra de Deus veio à terra e aí se tornou carne, se tornou homem, ele veio para cumprir toda a lei e aí dar ao homem a oportunidade de se achegar a Deus. Foi por isso que ele assumiu os nossos pecados, mesmo não tendo pecado. Ele assumiu essa responsabilidade, cumpriu a vontade de Deus, que foi se subjugar. Ele tirou a condição de Deus que ele era e se tornou apenas homem, como todos nós, para compreender exatamente as nossas limitações, as nossas dificuldades, quais são os nossos maiores erros, por que que a gente comete tanto pecado, por que que a gente não consegue, como era na lei de Moisés, a grande maioria não conseguia viver as regras da lei. Ele conhece as nossas limitações. Então, o Senhor Jesus, ele se fez homem e se tornou homem sem pecado, para que através do sacrifício dele, sem pecado, ser capaz de perdoar todos os pecados da humanidade. Ele veio para te salvar. Ele chegou aqui, ele se humilhou para chegar até você, para poder hoje você ouvir essa palavra e dizer assim: olha, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele está aberto para salvar a tua vida. Ele quer salvar você, ele quer levar você a Deus. Então aceite Jesus nessa oportunidade, aceite Jesus agora mesmo como seu único e suficiente Salvador, porque foi para isso que ele veio. E saiba que ele é capaz de perdoar todos os pecados. Não importa o que você fez, não importa o que você é. Eu sinto graça do Senhor aqui nessa hora, porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo essa mensagem falando assim: caramba, é isso mesmo? É tão simples aceitar Jesus? Falar assim: sim, Senhor, eu reconheço o teu sacrifício, o Senhor morreu por mim, mesmo sendo inocente, para salvar. Sim, Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu reconheço que eu sou pecador e eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Mesmo sendo eu falho, errante e culpado, o Senhor assumiu a minha culpa e o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, o único que pode me conectar a Deus e que pode fazer com que eu seja chamado filho de Deus também. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. Eu queria deixar bem claro que você, apesar da gente ver tanta mensagem contrária, tantos exemplos de escândalo, tantas vezes a gente ouve a palavra de Deus através de um discurso errado, um discurso equivocado, que faz com que a gente meio que duvide se realmente esse Deus existe e se Jesus, ele é real. O Senhor Jesus, ele é real, ele é a palavra de Deus feito carne para libertar a humanidade. Coisa linda, não? Eu queria agradecer a você por ter visto esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Se inscreva aqui no canal
Vamos todos juntos em direção à saída Salmo 27, onde diz que o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Obrigado. Deus abençoe você.